Cara, eu vou explicar aqui o seguinte. Antes no TOS a gente tinha uma skill que ela basicamente ela só alterava o dano ali que era calculado em cima da arma que você tava usando. Então, tipo, você tem skill de sword, manship, você tá usando uma espada, e aí essa espada ela sofre influência do dano baseado nessa skill, né? Aí eu dei uma mudada nisso, né? Se consegue olhar lá no livro de regras, eu dei uma mudada em termos, tá? Como é que vai funcionar? A skill, ela vai existir ali, mas ela vai aglomerar uma série de perícias que eu dei o nome de proficiências, tá ligado? Então, tipo, você pega aqui, eu vou pegar aqui na página. Deixa eu ver aqui. Aqui na página. 74, 75, 74, 75 tudo mais. Não, acho que começa na 73. Você tem lá a skill base. Exemplo, combate com armas. É uma skill base. Aí essa skill base, ela tá prevendo tudo que correlacionado a armas melee, tá ligado? Então, assim, clava, espada, faca, machado, tudo tá dentro dessa skill zona chamada combate com armas. Dentro de combate com armas, você já tem algumas ramificações, que é lâminas leves, que é mais para facas, adagas e tudo mais. Você tem armas contundentes, que aí vai machado, clava e armas que são punhal, né? Punhal não é porrete, né? Entra dentro dessa classificação, dessa segunda classificação. Aí você tem lâminas pesadas, que aí vai espada longa, martelo de combate, machado de guerra, essas coisas. Você tem lâminas duplas, que aí vai ser aquelas armas que tem duas lâminas, ou são lâminas que. São armas que têm múltiplas lâminas também entrando nessa classificações aqui. E você tem defesa com escudo, né? E aí quando você ramifica a skill, o que vai acabar acontecendo? À medida que você vai batendo com alguma arma ou vai defendendo com o escudo, você upa a skill principal, que é combate com armas. Tá? Então essa skill ela vai de 1 a 10, podendo ir até 12 com Power Scroll. O que essa habilidade ela dá nesses pontos de 1 a 10? Ela vai dar modificador de dano. Então lá em cima na página... Deixa eu ver aqui na parte de cálculo de dano. Você tem lá a tabela de modificadores de dano, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá esse negócio. Modificadores. Modificadores. Bom, enfim, tem algum lugar aí que tem resistências. Enfim, tem algum lugar que tem a tabela de progressão. Então, tipo, o que acontece na prática? Se você só tem a skill, você vai ter um modificador ali que é baixo. Tipo, o dano da minha arma é 1d6 mais 1 do modificador. É tipo isso, tá ligado? Então a skill ela vai dar só um modificadorzinho besta. Só que cada ponto de skill que você vai adicionando, ele libera um ponto de proficiência que aí você pode colocar em uma dessas árvores de especialização. Então você imagina, a mesma skill de habilidade com armas, você pode ramificar ela para espada, machado, né, armas clavas ou escudo. Né? Então você não consegue ter tudo. Né? Você tem que colocar alguma proficiência. Você vai ter que focar numa proficiência, ou você pode ser um pato ali, colocar um pouco em cada coisa e não ficar bom em nada. Né? E aí cada proficiência dessa, ela tem algumas habilidades que vai liberando à medida que você vai upando o nível dela. Você vai colocando ponto lá, né? E aí, se você pegar aí na página 58, você vai ter lá as proficiências. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tô querendo focar em lâminas leves.
que eu vou ser ladino e vou bater com espada, com adaga ou com faca. Aí você tem lá nível 2. Quando você bota nível 2, você vai ganhar a habilidade de golpe rápido, que aí ele já vai dar mais um D6 no dano. É uma habilidade ativa, então você tem que ativar e tem dois turnos de cooldown e gasta 15 de estamina. Então, tipo, só de você ter chegado no nível 2 de golpe rápido, não, de lâminas leves, você automaticamente libera essa skill lá para você poder usar. Se você não tiver a proficiência, você não tem a habilidade, tá ligado? Aí, tipo, você tá lá na PVP, você ativou essa parada, o que que ele vai fazer? No próximo dano que você der, ele vai adicionar um D6. É isso que ele faz, basicamente, entendeu? Você dá o dano base da arma, mais um bônus de modificador, mais um D6 de dano por causa da habilidade que você ativou. Então, quando habilidades que são ativas, quando você ativa ela, no próximo dano que você der, ela vai adicionar aquele bônus ali que você ativou. E aí, depois que você der a porrada, ele vai. Quando você ativou a parada, ele vai ficar 2 turnos, que seria 12 segundos de cooldown ali para poder voltar ao normal e vai consumir 15 de estamina. É isso que ele faz, tá ligado? E aí eu tô falando de uma habilidade só, de uma árvore, que é a Lâminas Leves. Aí dentro de Lâminas Leves você tem 5 habilidades aqui, que vai liberar uma no nível 2, uma no nível 4, uma no nível 6, uma no nível 8 e uma no nível 10. A do nível 10, por exemplo, cara, que é a Tempestade de Lâmina, você gasta 70 de estamina, o cooldown é 5 turnos e dá 3d12 de dano. A mais do seu dano base, tá ligado? Então, tipo, você fica extremamente roubado com esse negócio. Só que, irmão, pra você chegar no nível 10, tá ligado? A progressão é absurda. Eu fiz uma progressãozinha aqui com o chat GPT que é o seguinte, ó. Você vai olhar pra tabela, você vai entender, Alisson. O maluco, pra ficar bom numa parada, irmão, ele vai ter que urrar igual um cachorro, velho. Tá vendo minha tela aí? Tô. Olha a tabela de progressão, ó. Deixa eu ver. Até o nível 4 é suavaço, suave. Você vai dando umas porradinhas ali, cada porradinha que você dá vai upar 50. Se você estiver batendo num bicho que tá no nível muito acima do seu, você vai upar 100. Então 10 porradinhas que você dá, você upa de nível. Aí tu vai. Aí quando chega no nível 5, olha a tabela de progressão, como é que vai. Tá ligado? Pra você upar do 9 pro 10, é como se você tivesse upando 3 vezes do 1 até o 9, tá ligado? Então, assim, mano, é absurdo pra você poder Vai ficar. enganar no comecinho, aí depois É, tacar a pica. na teoria tá bom, quero ver depois na prática. Quero ver o Shadow depois jogando. Não, cara, não vai ter como, cara, porque, tipo assim, ó, cada ação vai dar 50 por ação, tá ligado? O cara, pra chegar no nível 10, ele vai ter que upar 20k de experiência só naquilo, tá ligado? É muita porrada que você vai dar. É tipo aquela parada que você meio que vai desistir assim, com o tempo aí eu vou upando e uma hora eu chego, tá ligado? Eu acho que tinha que já pôr na casa dos milhões aí pra cima aí, ó. Não tô zoando, não. Não, Tô pode falando sério fazer mesmo, pra tipo ficar bem uma. difícil mesmo. Pode jogar Não, na casa aí dos milhões tipo, aí. ele chega no endgame, aí depois libera mais o dobro disso aí. Tipo, libera Não, isso mas aí é que tudo de tem um novo. limite. É que tem um limite, até o 10 só. Até o 12, na verdade, né? Seria, mas entre aspas, até o 10 o limite. Eu jogaria muito mais pra cima ainda, os números aí. Enfim, isso aqui é bastante coisa, eu sei. Isso aqui é papo de você ficar, sei lá, umas 12, 15 horas de gameplay pra poder upar essa porra, entendeu? Só fazendo isso, é bastante coisa. Tá Enfim, bom já. eu pedi pro chat GPT assim, cara, eu quero que a progressão até o nível 5 seja ok, e aí depois demore 30, 40 horas de gameplay pra upar uma skill. Foi assim que eu falei pra ele, tá ligado? Agora só Só... tem que fazer o mais importante, que é jogar pro boneco pra ver se o boneco aprova. Não, mas depois a gente testa e vê, né? Como é que fica, vê o Não, sim, meio que isso aqui é tudo muito cronômetro e fácil tal, de né? aumentar ou diminuir a progressão, porque é a mesma função que faz a progressão de tudo, tá ligado? Aham, aham. Então, aqui no servidor, onde que eu consigo ver essa questão da progressão? Aqui, você lembra que a gente tem o diretório shared e a gente tem o diretório core, né? O shared é tudo que é compartilhado entre client e server, né?
Aqui dentro de structs, a gente tem aqui, ó, skill progress, tá? Skill progress aqui é a classe que vai fazer a questão de progressão das skills e das proficiências. Então, lembrando, cada skill pode ir até o nível 10 ou até 12 se tiver Power Scroll. Então, aqui tem, ó, tipo da skill, o level que você tá agora e o cap. Essa experiência aqui é para aquela tabela lá que eu te mostrei, né? Que é tantos pontos de XP para poder upar. E aqui os Proficiency Points. Então, tipo, você passou de level, você ganha um Proficiency Point. E aí você adiciona na proficiência que você quiser lá. Aqui eu tenho a estrutura da proficiência em si, ó. Que eu falo qual é a skill base que ele está utilizando, né? O tipo da proficiência, aí tem uma lista enorme de proficiências aqui, ó. Aqui todas as proficiências que tem hoje no livro, né? Aí aqui eu tenho efetivamente a informação da proficiência, porque isso tudo fica separado, porque é meio parecido com a magia, de certa forma, tá ligado? Porque às vezes tem efeito passivo que você vai colocar, tipo, aumentar o dano, ou dar bônus, ou recuperar, não sei o que. Então isso tudo fica dentro desse cara aqui chamado Proficiências. O level que tá da proficiência, né? Então, quando você adiciona o ponto, ele adiciona um level. Quando você remove o ponto, ele tira. E quando reseta, ele zera, né? Isso aqui ele nem vai existir efetivamente, tá? Esse remover ponto aqui. Vou até tirar aqui. Porque na prática vai ser assim: você vai ter o ponto, você adicionou lá. Se você quiser resetar, você tem que ir no NPC pagar uma nota para poder resetar, tá ligado? E aí tu resetou, tu colocou o ponto errado, irmão, tem que resetar de novo. E cada vez que você reseta, vai ficando mais caro. Eu ia falar isso, colocar um modificador ali para toda vez que Sim. resetar, aumentar o número. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui ele faz uma pesquisa, esse código aqui, quando ele cria a estrutura da skill progresses, né? Ele vai pesquisar dentro do código-fonte inteiro do server todos que estão com esse nome space chamado tos.skill. Porque aí eu consigo, depois, se eu quiser remover ou adicionar skills novas, tá tudo em arquivos separados ali, tá? E as proficiências a mesma coisa. Eu criei esse namespace tos proficiências e aí ele pega todas as proficiências, todas as skills que foram cadastradas no sistema e coloca nesse índice aqui de skills e proficiências. E aí depois eu consigo puxar isso aqui com uma certa facilidade. Por exemplo, você só pode dar um dano mágico se tiver a skill X. Você consegue fazer lá, pegar a skill progresses do personagem ou da criatura, né? Porque a criatura aqui, ó, a entidade da criatura, a criatura é a base de tudo, né? A base dos players, é a base dos monstros e tudo mais. Aqui ele tem a força, destreza, inteligência, sorte, agilidade e vigor, né? Que são os status básicos. E aqui, quando você seta isso, ele cria o modificador, de acordo com o livro, né? Aqui no livro, quando você seta mais um ponto de força, por exemplo, que você adicionou ali, você vai ter modificador de dano. Ó. Menos 2 de 1 a 4, menos 1 de 5 a 8, 0 de 9 a 12 e por aí vai. Aí esse change do modificador aqui, ele vai seguir aqui essa fórmula. Ó. De 1 a 4 é menos 2, né? Igual a tabela lá que tá lá na... A tabela aqui, ó, é esse código aqui, ó. De 1 a 4 é menos 2, de 4 a 8, de 5 a 8 é menos 1, de 9 a 12 é 0, e por aí vai. E é esse cara aqui, esse modificador aqui, que vai ser o que vai ser adicionado no dano base. Então, tipo, o cara rolou um D6, porque a arma dele é um D6, mais um modificador de força. Aí é só eu vir aqui pegar o modificador de força, né? Que ele já vai estar configurado, porque toda vez que se altera a força, ele já atualiza o modificador. Então tem aqui, ó, modificadores, né? Aí aqui dentro de modificadores você tem modificador de força, destreza, inteligência, sorte e vigor, igual a qualquer outro RPG, né? E aí tem um outro ponto aqui que eu adicionei, que é caso tenha modificador de raça. Às vezes a raça ela dá um pontinho a mais de força, um pontinho a mais de alguma coisa, e aí eu adiciono aqui, ó, base raça,
A raça ela pode ter modificador e isso altera na hora de fazer a conta do multiplicador. Não que a força a mais que está dando dentro da racial, ela vai dar modificador, ela vai dar, exemplo, se você tem 19 pontos de força e o racial te dá mais um, vai para 19, aí o 19 seria modificador de mais 2. Deu para entender? Sim. Então esse cara aqui, base stats, ele serve para isso, para calcular os modificadores, o status mod, na verdade. E aí aqui eu tenho, além das configurações das forças e tudo mais, eu tenho os modificadores. E aqui eu tenho as skills. Então eu tenho todas as listas de skills que todos. Aí aqui a gente pode setar tanto skills específicas para NPC quanto para monstro. Tá? Então a gente pode falar que o monstro tem determinada habilidade lá de proficiência da skill XY, que aí ele vai ter aquela habilidade específica de poder, exemplo, dar um ataque fulminante, um ataque preciso, essas coisas aqui, né? Aí tem que olhar aqui a tabela que é um monte de habilidade, né? Que em proficiência você consegue ler ó, todas as habilidadezinhas que tem e lá embaixo tem uma tabela gigantesca que tá aqui, ó, com todas as habilidades, tá vendo? Aí aqui tem, ó, golpe, né? Golpe rápido, ele é de lâminas leves, da proficiência de lâminas leves, que faz parte da skill de combate de armas. Ele é nível 2, então você precisa ter 2 pontos de proficiência em lâminas leves para poder habilitar esse cara. E aí ele dá um dano adicional de 1d6, tem um cooldown de 2 turnos e um custo de 15 de estamina. Então aqui tem todas as habilidades melee por enquanto, tá? Aí o que eu vou fazer? As magas, as de magias, eu vou fazer uma tabela de magias mesmo, tá ligado? Separado. Que aqui vai ter aqui, ó, habilidades musicais para bardo, né? Que é um pouco diferente do padrão. Habilidades marciais para monge, que também é diferente do padrão. Essas habilidades especiais são aquelas habilidades que a gente colocava, por exemplo, Animal Taming, Provocation, Peacemaker, saca? Aquelas habilidades que são baseadas numa árvore específica, que acabava que a gente cadastrava como action lá no painel. Porque Sim. tinha que ter um callback de ação para poder funcionar, né? Aí ele habilitava um target e tudo mais, né? Então, tipo, essas habilidades especiais vai ser justamente isso: Animal Tame, Animal Lore, Provocation, Peacemaker e tudo mais. E aqui eu também coloquei algumas habilidades de pacto. Por exemplo, se você faz o pacto de sangue lá para virar vampiro, você ganha a habilidade de drenar a vitalidade e sedução noturna. Aí pode criar mais habilidade. Da forma como eu criei, fica fácil de você, por exemplo, adicionar uma habilidade. Eu quero adicionar uma habilidade de pacto. Você vai lá e cria o script da habilidade, tá ligado? Aí, obviamente, tem que adicionar aqui dentro do livro, né? Mas você consegue fazer, fica muito facinho, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma skill aqui, ó. Aqui, ó, actions, proficiências. Eu criei aqui, ó, quick strike. Aqui é o final do funil da parada, tá vendo? Aqui eu já tô fazendo a action dela, que seria tipo a implementação da magia. Não tem antigamente no servidor antigo. Você fazia uma magia, ela era uma action, aí você falava assim, o nome da magia não sei o que. Aí aqui tem o básico, ó. Qual o nome dela, qual é o tipo da ação, né? O custo de mana, o custo de estamina e o cooldown. E aí, se tiver alguma coisa específica, tipo, essa magia aqui adiciona 1d6 de dano, vai ter uma função aqui que você vai falar bônus mais 1d6, tá ligado? Seria mais ou menos assim, ó. Public override, aí no caso teria que ter nome tipo execute, tá ligado? Aí tu vai receber lá criature entity. E aqui você vai pegar e vai adicionar aqui, ó, criature entities.bônus. Dynamic bônus. Ponto. Aqui no caso, se fosse dar um bônus de D6, né? Você vai ter tipo assim: bônus next attack.
Aí vai ser tipo damage dice. Aqui é o dano do dado, né? 1d6. Aí seria mais ou menos isso, tá ligado? Alô? Absurdo. Tô vendo aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. É bem simples. O que eu acho foda é porque, mano, caralho, olha essa solução que você deu, que simples que é. Mas o que eu acho foda é como é que você conseguiu pensar pra chegar nessa solução? Isso é o que eu queria entender, Não, velho. eu não sabia Mas como é é que isso era tempo, né? possível. É normal isso mesmo? O Júnior é assim mesmo? O Júnior não consegue pensar como chegar nessa solução assim, mas consegue depois entender ela? É normal isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mano, É que porque tem muita absurdo. camada, né, cara? Parece uma cebola, porque aí você tem aqui o que é o action, aí dentro do action você tem uma série de propriedades. Aí, por exemplo, o action é tudo que é uma ação dentro do jogo. Então eu preciso, tipo, fazer um monte de verificação aqui pra saber o que é o que. Então, tipo, pô, beleza, ó, aqui no caso eu tenho já o dano básico da parada, entendeu? Então eu não precisaria nem fazer aquela parada que eu adicionei aqui, ó. Era só pegar aqui e digitar aqui, ó. Public override damage. E aqui eu coloco, ó, damage dice. Esse é você adicionando dentro direto do Quick Strike, né? E lá é você adicionando dentro. Ah, não, peraí. É isso. Então, é porque esse cara aqui que eu tinha colocado de parâmetro, ele já faz exatamente isso aqui, entendeu? Entendi. Então isso aqui não é um efeito passivo, isso aqui é só um dano adicional. É só um dano adicional, ó. Efeito passivo é tipo assim, ó. É, por exemplo, a habilidade dá um dano e torna invisível por 2 turnos, igual isso aqui, ó. Tá ligado? Ele dá uma parada e faz um efeito. Deixa eu pegar uma habilidade aqui que fica mais fácil pra ver, ó. Aqui na tabela, tudo que tem efeito, ele tem asterisco, asterisco aqui, tá vendo, ó? Golpe atordoante, por exemplo, aqui, ó. Aham. Ó, golpe atordoante, o que ele faz? Ele custa 20 de estamina, 3 turnos de cooldown, dá 1d6 a mais de dano e 50% de chance de atordoar um inimigo, tá ligado? Então, tipo, aqui eu já tenho a configuração do D6 aqui, que seria o bônus adicional. Aí sim, para fazer para fazer o efeito, tá? Aí aqui eu receberia essa função execute, ela vai sempre receber a criatura que está tomando, é, ativando a habilidade, né? Que no caso seria você ou uma entidade qualquer. Pode ser um lobo, um urso, qualquer coisa. E aqui ele vai colocar, ó, Dynamic Bonus, ponto. Aqui seria a chance de atordoar, né? Aí eu teria que criar aqui dentro de Dynamic Bonus, dentro dos bônus, né? Eu teria que colocar aqui, tipo. Chance. Não lembro como é que é atordoar em inglês. Atordoar. Chance Stun. Aí aqui dentro de Chance Stun eu vou colocar 0 aqui. Aí aqui eu criaria Chance Stun igual a 50. Porque essa habilidade aqui ela dá 50% de chance de atordoar. E aí lá na hora de calcular o dano, quando eu vou aplicar o dano efetivamente, eu vou olhar esse Dynamic Bonus, vou ver se você tem chance de dar stun. Se a chance de dar stun for maior que 0, eu calculo lá percentualmente lá, tipo como se fosse uma rolagem de D20. Aí o D20, se você tirar 10, você acertou. Se você tirar de 10 a 20, você acertou. Se tira de 1 a 10, você errou. É basicamente isso, tá ligado? A, a forma de implementação de efeito. Aí, cara, quando você for pegar para fazer alguma coisa nesse estilo, já vai ter um monte de coisa pronta. Porque eu já vou ter feito uma porrada de ação. Então, tipo, você vai olhar assim, caralho, essa ação aqui ela dá stun. E aí, quando você for pegar para fazer uma outra habilidade que já dá stun, é só você olhar a que já tá pronta lá, que já faz o stun. Só que o código é muito simples, velho. Isso aqui é o código de um ataque, tá ligado? De uma magia. Que não é magia, né? É uma habilidade.
Mas o código de magia vai ser exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, tá? Não vai ter mais nada aqui daquela baboseira de, tipo, criar elemento. Aquelas baboseiras que tinha de... Coisa do Diego, né? De criar Mano, entidade, não sei o que. tem 23 linhas aí. Vamos falar 25 com todos os bagulho aí. Tem 25 linhas, meu irmão. 25 linhas, cara. Antes o bagulho às vezes tinha 80, 100, 120 por uma habilidade. Tem Então, 25 linhas, velho. tem necessidade. Porque na prática o que vai acabar acontecendo, tá? Quando você ataca uma magia dentro do server, dentro do client, o que você vai fazer? Você vai chamar o server e falar, cara, eu tô atacando essa magia aqui. Aí o server, ele sabe o que você tá fazendo, ele já sabe o que você tá. Tipo assim, qual é a tipo de magia que você tá atacando, se é uma magia direcional, se é uma magia de área e tudo mais. E aí ele só faz um sync dentro dos outros caras, tá ligado? Então, tipo assim, a mesma coisa que você tá vendo de animação acontecendo no seu client, o que vai acontecer é o servidor sincronizar essa informação com o restante da galera. Entendeu? Ele vai verificar, por exemplo, se aquilo ali que você tacou, ele bateu em alguém, mas ele não vai gerar a entidade. Não tem necessidade dele gerar uma entidade por server-side. Entendeu? Porque você que tá atacando a magia, tá ligado? Por exemplo, lá no Diablo, quando você tá com muita. Você tá jogando em party e o cara tá com uma magia, às vezes tem muita coisa acontecendo na tela, você nem vê a magia saindo, tá ligado? Você só vê o dano brotando na cabeça dos bichos. É basicamente mais ou menos isso. Porque aí a gente consegue controlar também de não tá vindo uma porrada de pacote de coisa que já tem muita entidade na tela. Né? Imagina, você tá numa PVP, uma guerra de PVP gigante, lá tá vindo um monte de gente e tal, não sei o que. Eu consigo controlar que tipo de coisa que eu quero que exiba na tela para não ficar poluindo demais também. Eu até fiz uma soluçãozinha legal, depois eu até mostro lá na Unity para fazer o sync das entidades, tá ligado? Então, eu criei a entidade, cria primeiro no meu PC que eu tô disparando, o servidor ele só sincroniza com os restantes das pessoas que estão na tela, mostrando a trajetória, né? Tipo, a bola de fogo indo em direção a alguém e tal, não sei o quê. E aí o servidor ele só calcula o dano, só isso, tá? Ele só calcula se pegou na pessoa ou não e se aquela pessoa tomou algum dano. Visualmente ele não calcula nada mais, né? Bom, enfim, continuar aqui. Então, assim, as habilidades que vão liberando de acordo com o nível de proficiência. Aí aqui eu tenho o. Dentro de Shared aqui eu tenho as skills aqui. Então, tipo, ó, a habilidade com arma. Eu tenho aqui o namespace da skill, tá vendo? Weapon Combat. E aqui eu tenho as proficiências, ó. Light Blades, É Blunt plant. Weapon, é contundente. Contundente é arma tipo clava, Ah, sim, sim, machado. entendi. Não, é que eu não sabia a palavra blunt, eu não conhecia. Heavy é pesado, né? A espada longa, essas coisas e tal. Aí aqui também é bem simples, ó. Aqui eu falo qual é a skill que ele pertence. Né? Eu poderia até fazer isso aqui que é melhor. Fazer isso aqui. Qual é o nome da proficiência, porque eu preciso ter isso numa lista para poder passar do cliente para o servidor. Sempre quando eu for passar alguma informação do cliente para o servidor, eu sempre vou passar o enum dele, porque o cliente tem essa informação. Ele sabe o que são as proficiências porque está em shared, né? Então aqui está o enum com todas as proficiências. Então essa lista aqui ela já está no cliente, que a gente faz aquele link virtual de pastas, né? Então esses arquivos todos de shared já está no cliente. Então quando eu mando uma mensagem do servidor falando, ó, ativa a Lightning Blade, ou na verdade eu vou passar o ID da Action, né? Ele já sabe o que é lá do outro lado, entendeu? A não ser que o cara esteja usando uma porra de uma versão de cliente antiga que tá diferente. Aí a gente tem que fazer um controle para tipo, qual é a versão do server? É X. Então só loga no servidor quem tiver com a mesma versão de client, entendeu? A gente mantém a mesma versão de um lado e do outro.
Aí aqui tá as implementações, como eu tinha falado lá, uma skill, uma proficiência, ela pode ter várias habilidades, então aqui tem a lista de habilidades que ela tem. Aqui eu falo qual é a habilidade, qual é o level que ela habilita. Tá vendo? Então aqui, ó, Action Quick Strike. Vou seguir aqui o livro, ó. Quick Strike é o golpe rápido aqui, ó. Golpe rápido. Nível 2, ele vai custar 15 de estamina, 2 turnos para cooldown, 1d6. Aí, tipo, aqui só tem a referência da habilidade. E aqui dentro do core tem a habilidade em si, ó. Quick Strike, que é aquela lá que a gente tava vendo, tá? Mas eu vou tirar isso aqui, ó. Então aqui eu já especifiquei tudo da habilidade. Qual é o nome dela, quanto de custo de estamina que ela tem, qual é o cooldown e quanto de dano que ela dá. Só isso, basicamente. E aqui eu só especifico qual é a habilidade que vai habilitar de acordo com o level. Que eu preciso disso daqui para também o cara não ter visão de todas as habilidades do jogo, tá? E aqui tem as ações passivas, ó. Cada ponto de Lightning Blade que você adiciona, ele vai adicionar mais um modificador de Lightning Weapons. Então, se o cara estiver usando faca, adaga, armas pequenas, ele vai ter mais um de modificador de acordo com o nível. Então, se você tiver 10 de Lightning Blade, ele vai te dar mais 10 pontos de bônus no ataque. Então, vai ser o dano base da arma, né? Pode ser um D6, um D8, mais 10 se você tiver no nível 10 de Lightning Blade. E essas skills aqui são como se fossem aquelas habilidades que a gente cadastrava lá no painel. Só que em vez de eu ficar exibindo a lista toda, igual a gente fazia antes, eu só habilito pro cara ver se ele estiver usando a porra da faca e tiver a proficiência naquela coisa ali. Então isso acaba limitando o que o cara vai fazer, entendeu? Ele não vai conseguir ter todas as skills, ele não vai conseguir tipo, ter todas as habilidades de tudo do jogo. Né? Ele vai precisar segmentar. Então, se ele quer fazer batalha com escudo, ele vai ter que botar ponto aqui. Só que se ele botar ponto em Defense Shield, ele não vai conseguir colocar ponto em Light Blade, por aí vai. Então, isso aqui ele já começa a tomar decisão. Pô, eu vou ser ladino, então eu vou ter que fazer. Vou ter que upar Lightning Blade. Ah, vou ser tanque, vou usar Shield, então eu vou ter que colocar em Shield Defense. Porque as skills que me dá aqui. E aí nisso daí o cara vai montando build, irmão. Porque é muita opção pro cara, entendeu? Então ele vai ter que olhar, vai ter que estudar e vai ter que fazer uma parada que combine o combo certinho ali, senão ele não vai dar dano, ou ele não vai tancar direito e tudo mais. Uma coisa que Faz eu não ele entendi. pensar faz ele pensar nas armas dele e tudo mais, só que ao mesmo tempo vai ter as habilidades passivas ou não? Sim, tem Porque, tipo habilidades assim, passivas, tem habilidades que são raciais, né? se aumentar, tipo, sei lá, a resistência dele, ele não vai querer focar tanto em escudo, que ele vai tomar dano pra caralho, ele não vai baixar, né? Cada um vai fazendo da forma como quiser. Eu não vi qual que são as proficiências, todas elas? Cara, tá lá no livro, é muito. Muito, tá. Pra Beleza. caralho. Eu vou olhar É depois no muito, livro. é muito, é muito, é muito. Tem como não? A lista aqui de proficiências, eu consigo ver aqui na página. Mas dá pra alterar depois, né, elas? Dá. Tranquilamente, né? Ah, tá. Só Beleza. marcar lá e tal. Ó, as proficiências, a tabela de proficiência resumida aqui, ó. Ela começa na página 73 e vai seguindo, tá? Ó. Porque basicamente toda proficiência ela tem 5 habilidades, No Shadow. tá? Então, tipo, cara, é muita habilidade, ó. Então aqui, ó, proficiência, tá vendo? Ó, lâminas leves, tem 1, 2, 3, 4, 5. Armas contundentes, 5. Lâminas pesadas, 5. E aí aqui eu tô pensando no esquema de usar um ícone mais simples de habilidade, porque aquelas imagens bonitonas que eu tava fazendo no Midjourney, quando você bota na hotbar, ela fica muito pequenininha, tá ligado? Fica meio embolado de entender o que é aquilo ali. Então eu tô pensando em fazer uma parada bem mais simplesinha mesmo, porque aí a gente consegue fazer um action bar maior, com mais quadradinhos, né? Que não vai ficar tão poluído visualmente quando você olhar, entendeu? Vai ser ícones mais simplinhos.
E aqui tem toda a lista, cara. Normalmente, cara, assim, é bônus bem simples, tá ligado? É um D6, um 2D6. A não ser em casos específicos, quando o cara tá no nível muito alto, que aí vai dar um 3D12 aqui, né? Mas também tem um cooldown muito alto, tem um custo de estamina muito alto. Aí, exatamente da mesma forma como eu fiz essa tabela de habilidades por proficiências aqui, eu vou fazer o de magias. Aí o de magias a gente senta e vê, porque eu tô pensando em fazer muito daquele estilo de ter níveis da magia ficar mais forte, tá ligado? E aí, você Sim, lembra no começo concordo. do WoW que você tinha lá bola de fogo 1, bola de fogo 2, bola de fogo 3? Sim. Você escolhe. Depois eles atualizaram para essa magia e upando com seu level também. Eles Bola vieram de fogo. Bola pro de fogo. normal. Tem essas duas opções. A gente pode tanto deixar o cara escolher qual é o nível que ele quer usar, quanto a gente pode colocar para ele subir automático, tá ligado? Aí é uma questão de escolha lá, porque às vezes, por exemplo, você tá com uma bola de fogo de nível 1, ela gasta menos mana, mas ela pode interromper o casting de uma magia mais longa, por exemplo, tá ligado? Sim. Bola de fogo. Eu Bola acho de que fogo. eles fizeram essa parada aí por causa daquele problema que tinha com o Paladino. Não, é para simplificar, na verdade, porque tipo, antes eu até entendo que antes o gameplay ele era para você tipo realmente usar os vários níveis de habilidade que você tinha para poder progredir. Por exemplo, o cara tá com 200 de vida, vou usar um Flash Heal level 1 do que um Flash Heal level 6, porque o level 1 gasta 20 de mana, o level 6 gasta 200. E eu só preciso curar 100 de vida do cara, né? Uhum. Aí eu entendi, só que daí eles pegaram e para simplificar, para não ficar aquele montoeira de magia, eles fizeram ela progredir com o level daí. Enfim, por exemplo, lá no Baldur's Gate você escolhe o nível dela, né? Na hora que a gente vai soltar, você pode escolher qual que é o nível, porque ela tem. A gente tem tipo slot, né? Sim. Tipo, tem um slot de magia nível 5, então posso soltar a bola de fogo nível 5. Eu gosto da premissa de como era o WoW antes, tá ligado? De você escolher qual é o nível de magia que você quer usar. Que aí você economiza sua mana, tá ligado? Tipo, você imagina, você tem uma magia de cura lá que vai do 1 ao 5. Aí, porra, você quer curar pouquinha coisa, você vai ter que ficar usando o talo da magia lá, porque você não tem como escolher usar uma mais fraca, tá ligado? Enfim, mas aí é uma questão de escolha que a gente faz depois e vê, e aí quando a gente definir, a gente adiciona aqui no livro, porque aqui no livro não tem escrito ainda essa parte, tá ligado? E aqui eu tenho a parte de habilidades que são de pactos, né? Pacto você faz durante o jogo lá, vai ter uma forma de você virar vampiro, de você virar lobisomem, essas coisas. E aí essas skills aqui, elas só habilitam se você tiver o pacto, né? Então, tipo, cara, eu quero virar. Aí você vai ter que escolher um dos pactos, né? São vários. Você escolhe um dos, você não pode ser tudo também, porra. Né? Ou você é Bom, eu acho vampiro. legal a limitação de um pacto, que daí a gente pode criar vários e vários pactos cada vez sempre adicionando mais e mais em Sim. atualizações. A minha ideia é o quê? Dependendo do que você faça aqui, vai mudar a característica física do seu personagem. Então, tipo, você virou vampiro, tua pele vai ficar mais pálida, né? Se tu virou licantropo, você vai ter mais pelo e quando você virar. E você vai ter a habilidade de virar lobo. E por aí vai, tá? Aí, por exemplo, tem aqui um pacto das profundezas, que você vira como se fosse um sereio lá, tá ligado? Então você fica com a pele cheia de escama. E por aí vai. Aí tem o que te dá rabo, o que te dá chifre, o que te dá asa. E por aí vai. Aí depois pode adicionar outro se quiser. Aí tem algumas habilidades raciais aqui também, bem fraquinha mesmo. Tipo, coisa que você tem, tipo, não tem resistência a veneno, sei lá, entendeu? Tem umas coisinhas aqui que são geralmente passivos, né? Diplomacia, aumenta a diplomacia, afinidade com percepção de minério dentro das montanhas e por aí vai. E aí essas proficiências que são, essas habilidades que são de raciais, são habilitadas de acordo com a raça que você seleciona na hora de criar o personagem, né? Então aqui, ó, você tem
a criatura, quando você define a criatura, você define qual é a raça dele, né? Existem criaturas que não vão ter raça. Por exemplo, tem uma fênix. A fênix não tem raça, ela vai ficar como um noni lá, né? Então aqui, inclusive, tem que ter um noni aqui, ó. Aí aqui tem uma outra parada que é o seguinte. Tá vendo aqui que eu coloquei humano e variações de humano? Porque lá no livro eu coloquei variações de clãs, de tribos, lá na parte de raças. Quando você vê aqui, ó, raças. Você tem os bases, né? As bases, humano, elfo, anão, devas e goblin meio orc. Eu coloquei meio orc aqui porque na história do livro lá, não sei se você leu lá na parte dos devas, os orcs, eles são tipo raivoso, incontrolável, então você não tem como jogar com ele, mas você joga com meio orc, meio humano, né? Que é uma experiência que os elfos noturnos fizeram lá, que aí fizeram essa raça meio orc, que é um orc um pouquinho mais fraco e tal. Só que aí o ponto, por exemplo, orc, se você é meio orc e encontra o orc, ele não te ataca, tá ligado? É como se fosse da mesma espécie ali e tal. E aí esse aqui são as bases, aqui embaixo você tem as variações, né? Então, no caso de humanos é variação territorial, né? Tipo, é de uma parte da Terra, de outra parte. Então, os caras que são do deserto, ele tem características físicas diferentes dos piratas que estão nas ilhas e tudo mais. Os elfos também têm algumas variações, só que são menores. É mais voltado à questão de luz e trevas, né? Aqui. Os anões, você tem basicamente 3 tipos de anões aqui. Que é os que ficam incrustados dentro da montanha, que são os ferreiros. Os que ficam no gelo, que são mais caçadores. E os que ficam na floresta, em cidades próximas às montanhas, tá ligado? Meio orc tem as tribos. Tem 2 tribos de meio orc. Não coloquei muita porque também não quero estender demais o lore dessa parada, a não ser que depois a gente crie outras variações, igual tem lá no WoW, por exemplo, das tribos que tem a cor mais pálida, outras que que são mais bem verdes por causa daquela magia lá, né? Lá Esqueci. tem elfo pra caralho, mano. Coisa pra caralho. Orc pra caralho também. Orc de toda cor, todo tipo de dente, tudo, sei lá. E coloquei aqui 3 tribos de goblins, tá? Por que Devas não tá aqui? Porque Devas é um grupo pequeno de elfos, né? Tá lá no lore do jogo. Devas é um grupo pequeno de bicho que fica numa cidade que é um templo abandonado. Então, tipo, ele não tem variação de tribo ou de nada do tipo, tá ligado? E Uhum. aqui eu coloquei... cada raça dessa aqui, ela tem uma mini lore aqui dentro quando fala propriamente aqui, ó, anão, aqui é a ficha do anão. Aí tem aqui Porra, falando. Oi? maneiro. Aí tem aqui falando anão dos picos gelados, anão da fortaleza rochosa. Então ele tem uma mini lore. Isso aqui pode se estender, entendeu? Depois o céu é o limite para poder fazer um livro de raças separado e tudo mais. E eu coloquei também uma lista de raças que não são jogáveis que a gente pode fazer NPC, tá? Então aqui, ó, Naga, Centauros, Sifos, Trolls, Sereias, Gárgulas, Faunos, Draconoides e tudo mais. Então, disso aqui, essas aqui não são jogáveis. Essa aqui é só pra gente, tá? Então, isso aqui, a gente tem aqui a lista das raças que não jogáveis. A gente consegue fazer NPC com elas, inclusive com o Orc aqui, tá? E aí, se quiser adicionar qualquer outra coisa, isso aqui eu tô falando de geração de NPC automática usando o que a gente tem de sistema de criação de personagem. Qualquer uma dessas raças aqui, depois eu posso pegar e transformar ela numa raça jogável, se a gente quiser, entendeu? Porque eu vou usar o Character Creator para criar o modelo base dele, e aí a gente consegue colocar armadura nesses bichos, consegue fazer tudo que a gente já faz
na tela de criação de personagem, aquela telinha que eu fiz lá, a gente consegue fazer um sortimento de armadura e tudo mais, né? Bom, Bom, vou continuar aqui. Então aqui as raças estão pré-definidas. Essas raças aqui, quando eu altero, se eu altero, eu tenho os modificadores da raça aqui que ele atualiza também, né? E aí eu consigo também cadastrar individualmente cada raça. Ó. Eu tenho uma classe chamada Base Race, que aqui eu cadastro os profiles das raças, né? Então aqui dentro de races eu tenho aqui, ó, humano, half orc, goblin, elven, né, elfo, dwarf e devas. Aqui dentro desses caras, eles herdam de base race, tá vendo? Aí aqui eu falo qual é o nome da raça, qual é a linguagem que ele tem, qual é o comportamento, né? Se é neutro, agressivo, muito agressivo, não sei o quê. Isso aqui vai, quando a gente fizer um NPC, isso influencia pra caralho, porque vai ser a diferença se o bicho ataca ou não ataca, tá ligado? Ou se quando você ataca ele, ele sai correndo, essas coisas, né? Essa parte de moralidade aqui é um bagulho que eu tô pensando fazer no futuro, que é... Tipo assim, você vai conversando com o NPC, se você vai falando umas merda pra ele, ele fica puto e pode te atacar, tá ligado? De caralho, acordo foda. com a moralidade dele. Então, tipo, se ele é muito virtuoso e você é muito relativista e tal, essas coisas assim, entendeu? Tem uma tabela lá no livro que fala os antagonismos de, exemplo, altruísta e egocêntrico, né? Altruísta é quem pensa no coletivo e egocêntrico é quem pensa individualmente. Então, se você tá lidando com um bicho que é muito egocêntrico e você só fica pedindo para ele ter atos altruístas, ele vai ficar puto contigo até chegar ao ponto de talvez ele poder te atacar, entendeu? Se ele tiver uma predisposição de comportamento para ser agressivo, ele pode ficar puto, tipo um goblin, fica puto contigo e te ataca porque você tá falando merda, entendeu? E aqui tem Caralho, que doideira. os modificadores de status, né? E as proficiências básicas da raça. Então, tipo, você escolheu humano, automaticamente você já ganha um ponto em Light Blade, um ponto em Piromancia, um ponto em Identificação de Ervas e um ponto de encantamentos básicos. Isso é padrão da raça, tá ligado? Então você escolheu a raça, você já ganha um ponto de proficiência lá de cada um dessas coisas aqui. Aí cada raça tem diferente, ó. Os anões, por exemplo, defesa com escudo, detecção de minério, refino de minério e encantamento de armadura. Aí ele já vai te dar pontinho de força e vigor a mais por causa da constituição da raça. Então cada raça vai dar uma modificação diferente no seu personagem. E aí tem as variações também de acordo com qual a região que ele tá. Então se você é um elfo da montanha, da floresta, você vai ter uma modificação diferente do elfo base, né? Só que isso aqui é bem pouquinho, tá? Porque você começa com 50 pontos, então você só vai ter mais 5 pontos que você não tem como mexer. Isso aqui é estático. Isso é da sua raça, né? Só que aí você também consegue fazer todo um time theory lá quando você vai dividir os pontos. Às vezes você não precisa dividir, botar muita destreza, porque você vai fazer um elfo que já tem mais 2 de destreza, entendeu? Então você acaba economizando em outras pontas ali, por causa desse pontinho que você tem a mais ali. E aqui eu fiz as raças bases, tem que fazer das outras, né? Das variações aqui. E aí qualquer criatura ela pode ter uma raça, né? Então, pensando aqui, o que é um NPC? O NPC é uma criatura que tem todas as características. Você imagina, hoje a gente vai fazer NPC como deveria, que é NPC como se fosse uma ficha de RPG mesmo, tá ligado? Só que a gente não precisa necessariamente fazer porque o ChatGPT vai fazer pra gente, né? Mas uma criatura ela tem todas as características de skills, de status, de raça, tudo. Todas as variações que tem no player tem na criatura de uma forma geral. Criatura é uma base, tá? Então de a criatura a gente desmembra para NPC, desmembra para monstro, desmembra para player. Player nada mais é do que uma criatura com controlador de movimento, né? Controlador de ações e tudo mais. Então aqui a gente já passou skills. Skills ela é uma parte bem complexa, mas ela vai dar uma dinamicidade bem grande nesse modelo
mais complexo para a gente trabalhar builds e trabalhar retenção. Resistências, ela é basicamente usada para cálculo de resistência a dano, dano elemental. Então, quando você está tomando dano de magia, você tem a base de resistências aqui que é pouco diferente da resistência física, porque a resistência física ela é baseada no seu CD de armadura mais o modificador de força, né? Então, se você tem um CD muito alto, você tem uma chance maior de poder reduzir o dano ou bloquear o dano. No caso de resistência elemental é diferente, porque você tem uma skill lá chamada Magic Resist. Magic Resist, você vai upando, você vai ganhando os modificadores como se fosse um modificador de força. É a mesma coisa que o Magic Resist, só que vai de 1 a 10 e você tem algumas outras coisas que vão dar de proficiência que aumenta essa resistência elemental. Então, às vezes, a própria raça tem uma resistência a veneno. Então, o elemental resiste de poison dele vai ser maior. Se ele tomar um dano de uma adaga envenenada, ele vai receber menos dano. E por aí vai, tá? Por isso que tem essa parte de resistências aqui separada, porque precisa ser calculado isso de acordo com o equipamento que você está usando, de acordo com a raça. Os itens podem dar algum tipo de incremento de resistência. Isso funciona para tudo, tá? Se você for tomar um dano de bola de fogo, você pode ter resistência a fogo maior do que o comum porque você está usando um item ou porque você tem uma racial que te reduz e por aí vai. Deu para entender, né? Ou é muito complexo aqui? Que às vezes, como tá tudo na minha cabeça, às vezes eu penso que é fácil de entender isso aqui. Não, pior que tá bem completinho. Eu tô entendendo. Estados é uma parada. Como vai aplicar isso, né? Que a gente vai ficar testando até. Vai demorar para poder chegar num. Pior que não, cara. Pior que não. Porque o controlador de player, o client, ele já foi criado. É tudo uma questão de implementação de prefabs e não tem mais necessidade de fazer interconexão com o servidor. Então, a gente consegue mexer sem precisar ficar fazendo pacote pra lá e pra cá, tá ligado? Porra, aí é bem melhor. Caralho. Eu substituí O problema era esse, né? Justamente. Eu substituí todos os pacotes de magia por 3 pacotes. Só pra você ter uma ideia. Que é basicamente criar a entidade, movimentar a entidade e destruir a entidade. Acabou, só isso. Antes a gente tinha um pacote pra cada magia. Era bizarro, velho. Aí você pergunta assim, Alisson, como é que você teve a ideia de fazer isso? Cara, experiência, só isso. Então, mano, fico, caralho, velho. O que eu tô ficando mais abismado é a quantidade mínima de códigos que você tá usando para resolver tudo. Mano, esse código tá muito limpo, velho. Que porra é essa? Olha isso, velho. Não é aquele montoeira de coisa que tinha antes. Porque aí você bate o olho, você consegue ler isso aqui e entender o que é. Exatamente. Bate o olho e dá pra ver tudo que tá. Meu filho tá gritando ali. Percebi. Aí aqui, ó, states é uma parada que você também já sabe o que é, ó. É o estado do personagem. Se ele tá invulnerável, se ele tá em war mode, se ele tá em stealth, se ele tá stunado, se ele tá dormindo, se ele tá queimando, tá envenenado, tá frozen, né, congelado. Isso aí tudo antes tava em action também, não tava? Quê? Isso aí tudo antes tava em action, não tava? Vou te mostrar uma parada que você vai gostar aqui. Por exemplo, eu quero deixar o cara paralisado quando tá com uma magia. Por exemplo, você vai vir aqui na magia, aí você vai ter lá a porra da função execute, né? Execute. Aí você vai vir aqui da Creature Entity. Creature Entity. Aí aqui você vai chegar e vai falar assim, ó. Quando eu executar essa habilidade aqui, se eu envenenei o cara, por exemplo, você vai vir aqui em State, tá ligado? Aí aqui você vai ter que adicionar um estado de envenenado, né? Aqui você vai fazer... Assim é ruim o que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas funciona. Vamos dizer que eu vou deixar ele congelado. É só fazer isso aqui. Deixei ele congelado, sacou?
Porra, olha aí. Hã? Caralho. Simples. Ah. Ou você pode aplicar uma condição também. Por exemplo, aqui eu deixaria ele congelado, mas eu não teria um timer de volta, né? Aí eu posso vir aqui em Conditionals, add conditionals, aí você vem aqui New Conditional, que aqui você adiciona o tempo, tá ligado? Fala assim, cara, eu quero adicionar uma condição e aqui tem o tempo que ele vai ficar com aquela condição ali. Então aqui o primeiro parâmetro aqui, ó, é o tipo de condição, né? É o conditional type, ponto aqui, ó, congelado, queimando, stunado e tal. Aí aqui você vai colocar o tempo que vai ficar, tipo 3 segundos, sei lá. Quem é que tá causando esse dano, né? Aí no caso aqui teria que ter um creature blá blá blá, que seria o target ali, né? Ou pra, isso aqui, essa aplicação de condicional, ela tem algumas variações, porque se for uma magia tab target, você vai estar recebendo aqui quem é que você tá targeando. Se for uma magia que for de área, você vai receber uma lista você vai receber tipo assim, ó. Criaturas. Assim, ó. Entities. Tá ligado? Você recebe uma lista de criaturas que você Vai acabou. aplicar a condição. Hã? A lista que vai aplicar a condição. É isso? Exatamente. Aí você vai ter que vir aqui, fazer um for each, que é só isso aqui. Aí você fala aqui, essa aqui é a entidade que vai receber o dano. E aqui o valor do dano que você vai receber lá, tipo... Aí depois eu tenho que mudar isso daqui pra virar um damage dice ponto 1d8 da vida, tá? Aqui isso se tiver dano, né? Porque condição de dano... Aqui no caso de stun não tem dano, mas no caso de sangramento tem dano, envenenado tem Pois. dano, né? Entendi. Aí, por exemplo, vamos falar que no lugar do stun tava o poison aí. Aí botou que é 3 segundos que é a duração do poison. Ele vai dar 1 de 8 nos 3 segundos ou ele vai dar 1 de 8 a cada segundo? Como é que seria? É, isso aqui eu tenho que pensar. Isso aqui eu tenho que pensar. Ah, tá, não tem ainda essa Não opção. tem, acho que não tem essa condição aqui. Aí depois a gente pode, quando chegar nessa parte, porque isso aqui já é um pouco mais avançado, né? Mas esse aqui seria o código, por exemplo, para você poisonar uma galera em área, tá ligado? Sim. Seria basicamente isso. A criatura que tá soltando a magia, né? A action, as entidades que foram impactadas naquela área ali que ele marcou que ele quer soltar o negócio. E aqui o que acontece quando efetivamente aquela action impacta ali no bicho, né? Enfim, é só para mostrar como é que é relativamente simples de fazer a implementação. Vou voltar aqui. Tá Aí bom. aqui é a lista de condições, que é aquilo que eu tava falando, né? Os estados é o estado atual do player, né? Da criatura, se ele está envenenado e tudo mais. Essa informação aqui ela é passada para o cliente para se tiver algum shader específico que a gente quer colocar quando o bicho está poisonado, por exemplo, ele vai ficar todo verde. Igual lá no Baldur's Gate ele fica meio verde, assim, né? Quando ele está envenenado e tal. Aí tem como a gente receber isso aqui no cliente e poder botar o shader lá e tal. Essa parte aqui de knowledge actions. Isso aqui é o seguinte: como a gente depende de alguma proficiência ou de algum conhecimento específico para poder ter as habilidades que a gente vai soltar, tem uma lista aqui do que a gente sabe, tá? Então, de acordo com você vai botando ponto de proficiência, ele vai atualizando essas habilidades que você sabe aqui, que são os actions, né? Então, tipo, eu não vou exibir toda a lista de todas as que igual a gente tava fazendo antes. Tipo assim, listava todas as spells possíveis, imagina, não, agora só vai aparecer o que o bicho sabe. Se tiver, a gente pode fazer, por exemplo, tem uma habilidade que só ganha se você tiver na guilda dos magos, tipo Blizzard, que é uma magia super forte.
Então você precisa ter a condição de estar na guilda dos magos para saber aquela magia, tá ligado? E aí se você não tiver, você não tem a magia. E por aí vai. E aí por isso que tá aqui no Knowledge Actions. Que aí fica descrito aqui tudo que você sabe e o que você não sabe, né? E aí todas essas informações aqui que estão aqui, o que acontece com isso aqui? Aí eu serializo essa classe, né? Eu falo... eu pego todas essas informações e jogo no banco de dados. Tá? Aí falta algumas coisinhas aqui. Falta inventário, falta... o que você está usando de item e tudo mais. É porque eu não comecei ainda a fazer a implementação de itens, né? E aí essas informações depois, quando eu vou carregar esse player ou esse bicho e tal, eu só vou e puxo do banco essas informações. No caso de criatura, como praticamente as criaturas são sempre do mesmo jeito, né? Você pega lá, tipo, um cavalo, ele é basicamente o mesmo status, tá, não sei o que, ele não tem uma informação prévia que é carregada, isso já é configurado automaticamente ali na parte de criação. No caso de animais em específico, ainda vou manter aquela tela de criação de monstros que a gente tinha no painel, só que obviamente adicionando todos esses pormenores aqui que tem agora de modificador, de habilidades e tudo mais. Eu tô até pensando em fazer um bagulho que é tipo um simulador de dano, cara. Isso aí vai ser muito, muito útil, tá ligado? Que aí você vai selecionando quais são as proficiências que você tem e aí você manda rolar um dano lá com a arma XPTO e vê quanto de dano que vai dar, entendeu? E aí fica explicando ali quanto que como é que foi calculado aquela magia e tal. Eita! Bacana, hein? Carai. Tinha visto, não. Cara, Dani, você surpreende, hein, filho? Dani manja dos bagulhos, cara. O quê? Eu... Dani manja dos Paranauex. Ah, no grupo? Só que League Drill é uma devas, né? Esse que é o ponto. Devas. Cara, eu não sei por que É, que caralhos fez esse no molde só pra... eu boto ali no Midjourney especificando que devas tem pele roxa, tá ligado? E eles não criam de... Ele criou essa daqui, ó, mas não ficou muito boa ainda, porque ficou meio 3D, assim, sei lá. Tá vendo? É, esse é o único que tá 3D. É porque Então. tem que botar, eu acho, puxando pra alguma raça já existente. Tipo, se você botar um elfo com pele roxa, acho que deve ir. Ou um orc. Então, mas aí eu falo pra botar a pele roxa, ele coloca o capuz dela roxo, tá vendo? Tá Ah, se ligado? É bem que alguma isso coisa aí no dá prompt pra eu lá, velho. pintar ela. Hã? Isso aí dá pra eu pintar ela. A pele dela. Mas aí você vai ficar fazendo bagulho na mão, tem que ver como é que faz essa porcaria lá no prompt. E essa imagem aqui que tu usou aqui, mano, você girou lá no Midjourney? Não, essa aí eu peguei free. Hum. Eu paguei aqui, mas até eu dar o trabalho de usar, tem que voltar pros trabalhos, né? Só que ficou maneira porque a cabeça tá numa parte de trás do livro e a frente é o restante da imagem. Muito foda. Essa imagem é free. A gente tem que fazer no Midjourney pra não cair Não, não, isso aí é só modelo, tanto que tem tudo em Lorem Y ali. Sim, Só fiz só pra ter uma noção de diagramação, quando for fazer a capa já tem. pode crer. Tudo eu deixo pronto, que aí depois é molinho de finalizar as paradas. Entendi. Bom, continuar aqui. Ela comeu muita berinjela, né? Por isso que a pele dela é roxa, alguma coisa assim. Nossa. Beterraba. É muita beterraba. Então, cara, assim,
dá para bater o olho aqui e entender razoavelmente bem o que cada coisa tá fazendo aqui. Talvez você não entenda o que é o override e não sei o que, mas o restante é muito fácil de entender. Modificador de Deu status. o Shadow. Oi? Oi? O Shadow chegou a entender? Aham. Mas essa parte aí eu já sei até que bacana. Hum. Bom, aqui é a divisão de entidades para vocês entenderem como é que funciona o servidor nesse sentido, né? Tem uma escadinha sobre questão do que é cada coisa, né? Então, tipo, a entidade é qualquer coisa que vai ser spawnada dentro do jogo. Seja uma árvore, seja uma bola de fogo, seja um player ou um monstro, tudo é entidade no final do processo, né? Por isso que aqui Uhum. dentro de entidade, aí você vai entender aqui que tem tipo, tem a parte de entidades dentro de shared e tem entidade dentro do core. Por quê? Aí eu sempre coloco esse cara aqui chamado partial. Por quê aqui? Aqui são informações que vai ser trafegada entre client e server. Então, tipo, o que o cliente entende? Ele entende que a entidade ela tem uma posição, que ela tem uma rotação, que ela tem uma escala, que ela tem um shape de colisão, um speed para poder andar, né, se movimentar, e algumas outras coisinhas aqui bestas, tipo se bloqueia criatura, se bloqueia projétil, se é um admin, se não é e tal. Essas informações aqui elas são compartilhadas entre client e server, então elas ficam em shared. Quando eu preciso complementar a classe com informações que só o servidor sabe, aí ela fica aqui dentro de core. Então o que eu fiz? Dentro da shared, você tem todas as variáveis correlacionadas a esse bicho, posição e tudo mais. Dentro do core, você tem as funções para poder tratar essas informações. Por exemplo, adicionar vida, algum tipo de evento, se você entrou na área de interesse de algum bicho e tudo mais. Aí depois a gente entende o que é a área de interesse ali. Isso que eu ia perguntar. Que é área tipo o de, caráter dele, sei lá. área de interesse é como se você fizesse um círculo em volta do bicho, seja bicho ou NPC ou player. E aí, quando você tem uma outra entidade que está entrando naquela área, a gente joga ele para dentro de uma lista que a gente chama de área de interesse. O que é área de interesse no final do processo? É o que o cara tá vendo, tá? Lá no cliente. Você só consegue ver o que está na sua área de interesse. E aí, quando você se move, a sua área de interesse muda. E aí, o que está dentro da. Aqui que acaba acontecendo? Você está dentro de uma cena. Essa cena ela tem a lista de todas as entidades que estão presentes nessa cena, independente de você estar vendo ou não. Quando você se move, a cena ela recebe a atualização da sua movimentação e ela atualiza a sua área de interesse. Atualizando sua área de interesse, as coisas que vão aparecer na tela mudam. Por isso que quando você vai andando, coisas que vai sendo deixado para trás, ela vai sumindo. E vai sendo criado outras coisas. Vai vindo outras árvores, vai vindo outros bichos, né? Então a área de interesse ele faz esse controle do que você está vendo no geral. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um cálculo de dano, eu não preciso fazer cálculo de dano de tudo que está dentro do mapa. Eu só faço cálculo de dano baseado na sua área de interesse. Se não está na Entendi. sua área de interesse, você não está vendo, então não tem como você dar dano naquilo que você não está vendo. Entendeu? É igual aqueles jogos que fica tudo preto e só a tua bolinha ali em volta de você que fica com luz, né? Tem um jogo que é assim, né? Que é visto por Mais ou cima. menos isso, se você for elucidar de uma forma bem visual, é mais ou menos Visual. isso. Então aqui são funções que só o server entende, ó. Por exemplo, quando essa entidade ela é destruída pelo servidor, ele manda um pacote. Aí olha só como é que tá a diferença, o Alisson. Como é que eu mando um pacote agora pro cliente, ó? É assim. Porra, é muito complicado, eu acho, hein? Eu chamo um pacote e falo, ó, destrói a porra da entidade, passo qual é o controlador e passo o ID da entidade, é isso. Aí, obviamente, aqui dentro do pacote, antes isso aqui estava tudo espalhado dentro dos códigos, né? Esses buffer, connect, não sei o que das contas lá. Agora ele Sim. fica, tanto o código que eu envio o pacote, que é esse cara aqui, quanto o código que deserializa dentro do cliente, ele tá aqui.
Tá tudo na mesma classe, tá? E aí, o que eu faço? Em vez de todo o tratamento dessa informação ela ser feita aqui dentro da deserialização do pacote, porque isso aqui vai variar quem é que está realmente fazendo a verificação. Exemplo, se é um pacote que o servidor está mandando para o cliente, quem está fazendo o deserialize do pacote é o cliente. Então, o cliente ele vai ter funções específicas da Unity. Quando essa deserialização é feita de um pacote que está vindo do cliente para o servidor, quem faz o deserialize é o server. Então, a forma como é tratado esse pacote é diferente. Então, eu comecei a criar esses delegates aqui, ó, que aí eu envio para quem estiver escutando esse evento a informação que aquele pacote chegou e aí o script responsável por interpretar aquilo ali que faz a gestão, tá? Então, todos os pacotes eles estão assim. Vou pegar um pacote aqui um pouco mais complexo de entidade de criação de criatura. Ó, aqui... Esse aqui é o pacote que cria uma criatura, né? Um monstro, ou... no caso, um monstro, né? Monstros no geral, né? Então aqui, quando esse pacote está sendo empacotado para o server, porque é o server que fala para criar as entidades, né? Aí aqui eu passo ó, o ID do pacote, o ID da entidade, que toda entidade ela tem um código, né? Um ID. Se é esse creature kind aqui é tipo se é um NPC, se é um player, se é um summoner, se ele é um monte ou um pet. É o creature kind. Aqui eu mando os states, né? Que é poisonado, blá blá blá, né? Aqui eu mando os states. Aqui eu mando a posição. A rotação eu converto em byte. Né? Isso aqui porque a rotação é 360 graus, né? Então, se você tiver uma posição em float ali, você consegue determinar a rotação. Aí depois o client converte isso para vector 3 lá que o Unity usa. O nome da criatura em byte, o nome da guild em byte e a vida da criatura em byte. Ah, mas se for player tem mana e stamina. Aí o pacote de criação de player é diferente do de criação de criatura. Porque criatura a gente não vê a mana dele, né? Geralmente a gente só vê o life dele, a gente não vê. Então não tem por que eu mandar. E aí quando eu recebo essas informações, ó, esse aqui é o código dele recebendo o buffer. Ele lê os parâmetros, aí agora ele cria um DTO, que é um Data Transfer Object, né? Que eu passo essas informações e aí quem estiver escutando que trata essas informações. E eu não quero saber quem é que está escutando, né? Porque a tarefa do pacote não é fazer a operação propriamente dita. Ela só recebe a informação, repassa. E agora tem o pulo do gato aqui, que é isso aqui, ó. Função de teste. Essa função de teste, ela vai simular um envio de pacote. Tá vendo? Ela cria a conexão, ela cria um network controller, o player controller, a entidade da criatura, ela especifica a criatura, ela fala um nome qualquer aqui, ó, o nome da guilda, a rotação, não sei o quê, e ele envia esse pacote simulado, e aqui eu recebo esse pacote simulado, nessa parte aqui, ó, aqui eu estou recebendo, aqui ó, on receive, e eu valido se o pacote que eu enviei chegou para mim corretamente. E aqui eu mando o pacote falando, ó, esse aqui é um monstro, blá blá blá, né? Isso aqui eu nem preciso. O que faz de diferença ter essa função aqui, ó? Quando eu dou play aqui no servidor, ele vai fazer um teste com todos os pacotes do server. A primeira coisa que ele vai fazer, ó, ele vai validar os pacotes e vai falar se os pacotes estão corretos. Se tiver um byte faltando em qualquer pacote, ele vai falar, ó, não tá funcionando porque aqui no pacote tal tá dando erro. Entendeu? Então, nunca mais eu espero que aconteça aquele maldito problema que dava lá na época do stress test de um pacote ir errado e cagar o jogo inteiro, né? O bicho ir teleportando, perdi os itens, caralho. Essa é a modificação que, pra mim, é a mais importante dessa versão nova, cara. Essa modificação aqui. Isso aqui é um código um pouco mais complexo, obviamente, né? Não é tão simples de entender assim logo de cara.
Mas a forma como. Eu já tinha feito a alteração nessa forma de pacote, porque eu não sei se você lembra. Você lembra antigamente como é que era o Network Controller? Era um switch case gigantesco. Sim. Então, agora tá tudo divididinho os pacotes aqui, cada pacote, ó. Create Creature, Create Entity, tick da criatura, Update Position, Update Creature. Fica tudo dividido aqui, você consegue entender o que é o que. Ó, Spawn in Caralho, mano. Position. Hã? Tudo do zero, velho. E bem feito, né? E aqui, eventualmente, quando tem algum código que só funciona para Unity, eu tenho que colocar esse condicional aqui, que é um. Isso aqui é uma derivativa. É um. Como é que é o nome? Uma derivada. Derivada? Esqueci o nome desse negócio. Você coloca um jogo da velha antes do if, tá vendo? E ele coloca, você tem que colocar esse end if aqui, porque isso daqui é uma diretiva de compilação, tá? Aqui, no caso, ele vai verificar se eu estou usando Unity ou se eu não estou usando, né? Aí, no caso, se eu não estivesse usando, é só marcar com exclamação aqui e aí ele roda no C# puro. Porque como esse código aqui ele é compartilhado entre cliente e servidor, ele tem que ser compatível com os dois lados, né? Então, se tem alguma coisa em específico que só roda na Unity, eu tenho que colocar essa condicional aqui. E aqui eu só criei essa função aqui porque, tipo, ó, tá vendo que para você empacotar ele tem a posição? E aqui a posição eu estou usando o vector 3i no servidor. E aqui eu tenho o Unity Vector 3, que é a posição que o Unity usa, né? Então, se está no Unity, eu posso passar a position direto do transform e ele vai conseguir entender do mesmo jeito se eu estivesse mandando, porque aqui ele faz a conversão, ó. Aqui ele pega o Vector 3 da Unity e converte para Vector 3i. Por que eu tive que criar essa merda desse Vector 3i? Porque o Vector 3 do C# é diferente do Vector 3 da Unity. Por quê? Não sei. Não sei explicar por que é diferente. Os dois fazem a mesma coisa, só que, ridiculamente, o Vector do Unity ele tem XYZ em maiúsculo e o do C# é minúsculo, aí ele dá conflito. Simples assim, sacou? Caramba. Chega a ser ridículo. Aqui eu só pego o XYZ e aí se ele receber Unity Vector, ele transforma para um padrão. Se ele receber o Vector 3 do C# padrão, ele também coloca do mesmo jeito. Depois eu consigo converter para um lado ou para o outro, entendeu? Para isso que eu tive que criar essa classe inútil aqui. E eu consigo comparar também, né? Uma coisa com a outra. Essa classe aqui é a classe mais inútil que eu já vi no planeta, cara. Tem que ficar convertendo o bagulho que, por causa de um Uma nomenclatura. maiúsculo e minúsculo, né? Enfim. Eu não sei por que o Unity decidiu assim, cara, vou criar um Vector 3, sendo que já existe essa merda dentro do C#, entendeu? Eu acho que eles adicionaram algumas coisas, alguma coisa assim, sei lá, entendeu? Não sei por quê. Tanto que quando você chega lá na Unity, você tem como selecionar qual dos dois que você quer usar, entendeu? Tipo, você quer usar o da Unity. Por isso que quando eu fui fazer o curso da Udemy lá, eu separei o que é C# puro e o que é C# da Unity, tá ligado? Porque o C# da Unity ele tem coisas que é diferente. Que não eles têm a mesma funcionalidade, mas eles são escritos de forma diferente. É. Exatamente. Atrapalhar a vida do programador. Bom, vou continuar a implementar aqui. Tô fazendo a parte mais chata aqui, que é a parte de criar. Mano, tudo isso pra mim aí já é absurdo. Aí o cara fica assim, pá, vou criar um jogo do zero. Puta que pariu mesmo. Tu sozinho. Vai não. É porque já tá tudo na minha cabeça, cara. Não tem. Assim, tu pode reutilizar isso aí pra outros jogos depois? Pode. Pode. Só mudar a regra, né? O... você tá gravando aí, né? Tá, deixa.
Não, como eu vou fazer uma tarefa aqui que é repetitiva, tá ligado? E é bom que esse vídeo foi um apanhado geral, assim, saca? Eu vou parar aqui de gravar.